Segundo domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: "Por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber." Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe: "Por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão." Ela respondeu: "Pela vida do Senhor, teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte." Elias replicou-lhe: "Não te preocupes. Vai e faze como disseste. Mas primeiro, prepara-me com isso um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até ao dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra." A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito, e comeram, ele e ela e sua casa, durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Ou, aleluia, aleluia, aleluia. Bendize minha alma, bendize ao Senhor. Ou, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. E não foi para se oferecer a si muitas vezes, como o sumo sacerdote que cada ano entra no santuário com sangue alheio. Porque se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que uma vez por todas, ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez, fora do pecado, para salvar aqueles que o esperam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia, no seu ensinamento a uma grande multidão: "Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação." Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse:
Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus nos coloca diante de uma lição de fé e generosidade que transcende o cálculo humano e vai além das posses materiais. Vamos meditar sobre a história da viúva de Sarepta e o ensinamento de Jesus sobre a oferta da viúva no templo, textos que convergem para um só ponto: o valor espiritual do pouco quando dado com o coração inteiro. Na primeira leitura, em 1 Reis, encontramos Elias, o grande profeta, que durante uma terrível seca é enviado a uma viúva estrangeira em Sarepta. Este homem de Deus, em sua fome e necessidade, pede a ela um pouco de água e pão. A mulher, no entanto, responde com sinceridade: eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Com isso, vou fazer um último alimento para mim e para meu filho, e depois vamos morrer. Mas Elias a encoraja, dizendo-lhe que Deus multiplicará o que ela tem se ela confiar e partilhar. E assim aconteceu. A farinha não se acabou e o azeite nunca faltou. Quantas vezes, meus irmãos, não nos encontramos em situação semelhante, achando que não temos mais nada para oferecer? Mas quando confiamos em Deus e partilhamos, por menor que seja o que temos, Ele multiplica e nos abençoa. A segunda leitura, de Hebreus, nos recorda que Cristo não apenas se ofereceu em sacrifício, mas que se entregou uma única vez e por todos nós. Ele não mediu esforços, não fez cálculos sobre o que ganharia ou perderia. Sua oferta foi completa e ele se entregou até o fim, até a última gota de seu sangue por amor a nós. Esta leitura nos chama a refletir. Se Jesus foi capaz de dar tudo por nós, por que muitas vezes somos tão reticentes em dar o pouco que temos? Por que ainda duvidamos do poder de Deus para nos sustentar? Finalmente, no Evangelho de Marcos, Jesus nos dá uma lição de humildade e entrega ao elogiar a oferta de uma viúva pobre. Enquanto os ricos colocavam grandes quantias no tesouro do templo, ela deu apenas 2 pequenas moedas, tudo o que possuía. Para muitos, aquela oferta era insignificante, mas Jesus viu o coração dela. Ele enxergou que, ao colocar aquelas moedas, ela estava oferecendo a Deus sua vida, sua confiança total. A verdadeira generosidade, irmãos, não é medida pela quantidade, mas pela qualidade do coração com que se dá. Não é o que damos, mas o quanto de nós está naquele gesto. Deus não precisa de números, Ele quer o nosso tudo, mesmo que esse tudo seja pouco aos olhos do mundo. Quantas vezes somos tentados a pensar que só o grande tem valor, que só o extraordinário importa? Mas Jesus nos mostra o contrário. O que Deus espera de nós é que nos entreguemos a Ele como essa viúva, com fé e sem reservas, sem medo de que amanhã nos falte. A providência divina é infalível, e aquele que confia plenamente em Deus jamais fica desamparado. Portanto, irmãos e irmãs, peçamos hoje ao Senhor a graça de um coração generoso e confiante, capaz de dar sem calcular, de oferecer sem exigir e de confiar plenamente na sua misericórdia. Que nossa vida seja como a da viúva de Sarepta e como a da viúva do templo, uma entrega total, um testemunho vivo de fé e amor a Deus. Desça e permaneça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo.